Quando o verbo principal de uma frase faz referência diretamente a um sujeito de núcleo único, é considerado sujeito simples. Alguns exemplos de sujeitos simples. Rafael comeu pão francês para café da manhã. Se nos perguntamos no primeiro exemplo, quem comeu pão francês? A resposta seria Rafael. Então, podemos concluir que o verbo comeu refere ao sujeito Rafael. No segundo exemplo, Tiago entrou na sala de aula. Se nos perguntamos quem entrou na sala de aula, a resposta seria Tiago. E nesse caso também, o verbo entrou refere ao sujeito Tiago. Um sujeito indeterminado é um sujeito que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse sujeito é geralmente acompanhado com verbos flexionados na terceira pessoa do plural, ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular. Alguns exemplos de sujeito indeterminado são os seguintes: esqueceram de pagar a conta. E na primeira frase, já podemos ver que alguém esqueceu pagar a conta, mas não é claro exatamente quem esqueceu pagar a conta. Queremos mais comida. Segunda frase, nós sabemos que alguém ou algum lugar está precisando mais comida, mas não sabemos quem ou que lugar. O que é um sujeito composto? Um sujeito composto não é nada mais, nada menos do que uma frase que contém dois núcleos dentro do sujeito, que é o termo mais importante da frase. Um exemplo de frase com o sujeito composto é: a professora e os alunos chegaram. Teríamos que ir direto para o verbo, que é chegar, e perguntar: quem chegou? A resposta seria a professora e os alunos, que é o sujeito. E dentro desse sujeito, nós temos dois núcleos, que é professora e alunos, que são os termos mais importantes da frase. Outro exemplo de frase com sujeito composto é: Clara e Marcela foram ao shopping. Se formos direto para o verbo, que é foram, e perguntarmos: quem foi ao shopping? A resposta seria Clara e Marcela, que é o sujeito. E os dois núcleos desse sujeito são Clara e Marcela, que são os dois termos mais importantes da frase. O que é sujeito oculto ou sujeito elíptico? Esse tipo de sujeito, ele é aquele onde o sujeito está explícito dentro da oração, mas nós podemos determiná-lo a partir do verbo, analisando se o verbo, que nós chamamos de número pessoa do verbo, nós conseguimos descobrir quem é o sujeito da oração. Um exemplo de frase que podemos citar com o sujeito oculto ou elíptico é: gosto de ir para a praia. Dentro dessa oração eu tenho dois verbos, gosto e ir. Analisando bem, nós conseguimos descobrir que o sujeito oculto desta frase é eu, que foi determinado pela desinência verbal. Então, eu gosto de ir para a praia. Outra frase que podemos citar é fomos à festa. Se pararmos para analisar o final mos do verbo fomos, nós podemos descobrir por aí que o sujeito dessa oração é nós, ou seja, nós fomos aonde? À festa. O sujeito inexistente ele só ocorre quando a frase não tem sujeito, e além de não ter sujeito, ela tem o verbo impessoal, que no caso é um verbo que expressa os fenômenos da natureza, um tempo decorrido. E no caso do sujeito inexistente só ocorre quando há o conjunto desses dois fatores, a falta do sujeito e o verbo impessoal. Na frase nevou o dia todo, não tem sujeito e possui um verbo impessoal, no caso nevou, que está indicando um fenômeno da natureza. E na frase faz 3 anos que estudo nessa escola, também não tem sujeito
E no caso, o verbo faz, de fazer, ele está indicando o tempo que já passou, o tempo decorrido. Então, ele é um verbo impessoal. E por isso essa frase não tem sujeito. No caso, é classificado como sujeito inexistente.